Uma vida de propósitos. Primeiro dia. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. A questão não é você. O propósito de vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Mas concentrarmos-nos em nós mesmos jamais desvendará os propósitos da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas estão na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando para dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Certa vez me perdi nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, me disseram: não há como você chegar saindo diretamente daqui. Você precisa ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não deve chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o nosso significado, nossos propósitos, nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus, e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos, e não você usar a Deus para o que deseja. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo, nesses assuntos, leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito de minha vida. Todos poderiam ser classificados como livro de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito da vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em quem você é bom. Aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam ao grande êxito. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido a buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar
os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é, em absoluto, uma ajuda. Sacrificar-se é a forma, a minha forma, de você achar a si mesmo, seu verdadeiro eu. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em sua agenda lotada. Na verdade, ele ensinará a fazer menos na vida, a se concentrar no que mais importa. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer com você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade. Mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo os mais sábios dos filósofos está apenas supondo. Um filósofo, professor em filosofia, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: qual o significado da vida? Ele então publicou suas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinha a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionamentos e conjecturando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. É o maior manual de proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo suas mensagens recentes, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar a sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradas e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo.
Se você não tem esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Segundo, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher a sua carreira, seu cônjuge, seus passaportes e muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. Terceiro, o propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bivot, um romantista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu, mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a assombrosamente, eu repassei a frase como em uma escada rolante. Saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz.